Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira 15, durante evento com apoiadores em Americana, São Paulo, que o acordo entre o aplicativo de mensagens WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, representa censura que para ele não tem validade. Em fevereiro, o WhatsApp e outras redes sociais firmaram um acordo com o TSE prevendo a adoção de medidas de combate a fake news nas eleições. Nessa quinta-feira, o WhatsApp anunciou a permissão para envio de mensagens a milhares de pessoas, mas acrescentou que no Brasil a ferramenta só será liberada após o período eleitoral, o que, segundo a empresa, reforça o acordo de fevereiro. E aí, Lanza, essas medidas entre TSE e WhatsApp não têm validade para o presidente? Olha, Vitor, eu acredito que para o presidente Jair Bolsonaro não, mas juridicamente tem. Juridicamente tem, não acredito que seja 100% benéfica, mas são medidas que o STF entendem como necessárias. Porém, eu vejo como medidas que possam cercear algumas opiniões que possam não agradar ao TSE. Professora Luciana. Eu acho que juridicamente, como o Lanza falou, é verídico, né? O TSE manda e ele faz um acordo com o WhatsApp e coloca lá o que é fake news e o que não é fake news. Só que, assim, a gente sabe que o TSE é político, né? Lembram da época em que o Sérgio Reis estava mobilizando caminhoneiros, enfim. A ameaça foi de prisão. Para aquele outro caminhoneiro, Zé Trovão, a ameaça foi de prisão. O que aconteceu agora no Lollapalooza com a Anitta, com o que os artistas fizeram contra o Bolsonaro e a VAI, aquela toda, e a mobilização toda em relação à esquerda, aí é liberdade de expressão. Então, o que é fake news? O que o TSE entende como fake news? Porque eles deixaram bem claro... o Gilmar deixou bem claro essa semana que o Bolsonaro é um inimigo. Então, o que é fake news para o TSE? Então, ao ver, eu acho, não só meu, mas da população brasileira toda, isso é censura. Professor Itamar. Bom, a gente começa falando que o TSE é uma jabuticaba brasileira, né? Uma jabuticaba que custa caro. É um órgão composto por indicados políticos. No meu ponto de vista, reforço, é um órgão absolutamente desnecessário, caro, como é toda a justiça brasileira, né? E que está aí para tomar posição contra uma determinada vertente. O TSE não está preocupado com as fake news, ele não está preocupado com as mentiras, porque para contar mentira nós temos a grande imprensa, que tem não só conta mentira, como conta as não notícias, né? Como o hábito agora ultimamente é dar a não notícia, como se notícia fosse. Bom, além disso, a questão principal deles não é preocupação com as mentiras, a preocupação do TSE são com as verdades. É com isso que o TSE, o STF não tolera, é com isso que eles estão preocupados, por isso que eles querem podar. E a luta, digamos assim, não está dando os resultados esperados, haja vista o que ocorreu hoje na cidade de São Paulo, que São Paulo é Americana, né? Então, mas essa é a tentativa, né? Então, é preciso que a sociedade brasileira tome consciência disso, eu acho que até a maioria já tomou consciência disso, para que todas as atitudes, inclusive nas eleições, vote contra essa turma que está preocupado em cercear e amordaçar as pessoas para que a única fonte de informação seja a fonte da mentira, que é exatamente a grande imprensa. Às vezes eles até contam a verdade no meio para dar um ar de credibilidade. Antes de passar pro Paulo Vidigal, a produção tá me falando aqui que a gente tem um videozinho. Eu queria pedir para passar esse vídeo. Acho que tem um áudio aí também, né, Carioca, pro pessoal ouvir. Vamos soltar isso aí então vamos ver o filminho. Só as imagens podem mostrar, vale mais que milhões de palavras, a adesão por um Brasil realmente livre, próspero, com liberdade total. Não é apenas de ir e vir. É liberdade de opinião, de expressão, de credo, né? É esse o Brasil que nós queremos e por isso eu dou a minha vida, pode ter certeza disso. E já adianto. Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade no Brasil, isso é inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido esse acordo que, porventura, ele realmente tem feito para o Brasil com informações que eu tenho até para esse momento.
Antes de... bom, passamos o videozinho. E aí, Paulo Vidigal? Bom, divergindo aí respeitosamente do que já foi colocado aqui, é bom a gente se lembrar de que as últimas eleições presidenciais, elas foram vividas com muita mentira falsa, né, por rede social, muito fake news, né, muita coisa que não faz bem para o processo democrático, né? Que os candidatos, eles têm ali que cumprir a legislação, vão fazer a propaganda eleitoral deles. A Justiça Eleitoral cabe fiscalizar isso, e o eleitor, ele tem o direito, né, de exercer o seu voto, mas para exercer o seu voto, ele tem o direito de receber informações corretas, né? Então, a crítica que o Bolsonaro, que o atual presidente faz ao STF, ou melhor, ao TSE no caso, né, não muda muito do que ele tem feito as críticas ao STF, né? Na verdade, o atual presidente ele já criticava o processo eleitoral ou a viabilidade das urnas antes mesmo da eleição, ele já criticava o resultado, né? Então, a possibilidade, a grande questão aí que está no centro disso é ter um processo eleitoral em que não tenha fake news, né? E que isso e que isso não interfira na eleição, que o eleitor possa exercer o direito de voto dele sendo bem informado. Até porque, vejam, essa motociata, né, do presidente, coisa que ele tem feito aí bastante, com alguma frequência, até isso, né, pode ser questionado, né, o uso eleitoral e político disso, né? Ele falou algumas palavras aí que são bonitas e que, né, quando a gente fala de liberdade de imprensa, são bandeiras que qualquer um de nós tem que defender, mas essas motociatas custam, né, ao dinheiro, ao erário público, cerca de R$1 milhão cada uma. A gente vai entrar nesse assunto já. Então é isso. Então, para mim, a grande questão é essa. O eleitor tem o direito de exercer o seu voto e de receber informações corretas, né? Para que ele possa tomar a sua decisão, escolher qual candidato ele prefere, tendo informações corretas. Vai lá, Lanza, rapidinho. Vale ressaltar também, como a professora Luciana citou o Lollapalooza, que as manifestações a favor do Lula, pedindo até para o jovem tirar o título de eleitor, elas foram proibidas pelo TSE também. Então... Só que o TSE ele tem algumas contradições. Por exemplo, eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui, que o TSE ele exigiu assinaturas físicas para criar partidos, pois disse que a identificação do eleitor não era confiável. Aí ele disse assim, na ausência de regulamentação e de capacidade técnica do TSE, é o impedimento de liberação imediata do procedimento. Ou seja, ainda não existe um prazo para o TSE criar uma resolução sobre o assunto, então isso não pode acontecer. Só que o TSE também diz que no que tange ao voto impresso, a identificação do voto é confiável. Então, não é confiável para criar um partido, mas é confiável para o eleitor votar nas urnas. Então, assim, é contraditório, né? Então, por 4 votos a 3, é lógico que o tribunal deu o aval para a coleta digital. Só que para isso não acontecer a tempo, aí ele disse assim, não, mas nós não temos uma resolução ainda. Então, como nós não temos tempo hábil de criar essa resolução, então não vai ser coletada essas assinaturas de criação de partido. Então, foi bem complicado e contraditório, né, professor? Vai lá, Vidigal. Se me permite, eu acho perfeitamente compreensível que o TSE ou qualquer outra instituição venha ter contradições, né? Mas eu acredito que essas contradições elas têm que ser sanadas através do processo democrático, né? Porque a gente defende democracia justamente para que a gente possa viver numa democracia. Não é destruir o STF ou o TSE que a gente melhora a nossa situação. A questão do voto impresso, né, num passado não muito distante, as pessoas levavam ali o comprovante de voto
para o seu coronel da região, né, para comprovar em quem eles tinham votado ou que tinham votado, né? Imagine hoje, né? Essa questão é muito complexa, né? Ok. Mas independente das contradições que o TSE pode ter, acho que são contradições e fazem parte do processo democrático discutível. A liberdade de expressão também, né? Também. Ela é democrática. Claro. Professor Itamar pediu a palavra. Vai lá, professor. Rapidinho. Primeiro, que essa história que alguém levaria o voto impresso para casa, isso é uma fake news, isso é divulgação de fake news. Isso não existe. O voto impresso, o eleitor não teria acesso a ele físico. Isso é óbvio, isso já foi testado em algumas urnas no Brasil, isso funciona. Falar que o eleitor levaria o voto para casa, isso é mentira, isso é divulgação de mentira. Isso é fake news. Mas eu acho que ele não deveria ser proibido de dizer isso, não. Pode continuar dizendo. A minha democracia permite isso. E o outro argumento, olha, recorra na justiça, recorrer do TSE a quem? Recorrer do STF a quem? Não há ninguém que possa julgar o STF e nem o TSE. O único órgão que poderia fazer isso seria o Senado. E o Senado, todo ele está preso ao STF com seus processos. E isso, o povo da esquerda não diz nada. Não incomoda saber que o presidente do Senado tem 23 processos no STF, um dos quais a comissão dele, o honorário equivalente a 2 bilhões de reais. Isso não incomoda? Isso faz parte do rito. Olha, ele é suspeito. Nós estamos na mão de gente criminosa, de gente suspeita e que quer dizer pra gente o que eu posso ouvir e o que eu não posso ouvir. Eu posso ouvir as besteiras que o Lula fala. Eu escolho. Se eu quiser acreditar nele, ótimo. Se eu não quiser, eu não acredito. Agora, achar que alguém da esquerda, gente como o Barroso ou o Xandão, vai dizer o que é verdade e o que é mentira para mim, aí é demais, né? Ô Lanza, um tweet que eu preciso girar o noticiário. Não, tranquilo, só gostaria de dizer que, como o professor Itamar bem disse, o Senado está vendido, inclusive o filho do presidente que melou a Operação Lava Toga, né?